Sejam todos muito bem-vindos. Todos muito bem-vindos. Espero que ontem nós recebemos o batismo de visão. Claro que o batismo de visão é um ponto de partida. Visão, você conhece os tipos de cegueiras que existem? Então deixa eu falar de algumas para você. Primeiro, a Bíblia diz o seguinte: diga, sem visão, o povo perece. Grave isso. Sem visão, as pessoas perecem. Você vai perecer, porque lhe falta visão. Quando a gente fala de visão, e batismo de visão é um mergulho do qual vai nos capacitar a enxergar coisas que naturalmente você não enxerga. Então eu posso dar aqui no mínimo uns 4, 5 exemplos. A pergunta que eu tenho que fazer para você é o seguinte, começando assim, ó. Você está aqui, mas o quanto você acredita neste livro? O quanto você é dirigido por ele? O quanto realmente você crê e ele conduz a sua vida? O quanto? Então vamos lá, vamos falar de algumas cegueiras. Uma delas é o cego que você conhece e eu conheço, que é o cego visual, como Bartimeu, que não enxergava literalmente. E por falta da visão, aquilo também contribuiu para que ele se tornasse um mendigo. Tem muita gente, por falta de visão, mendigando na vida. Essa é uma cegueira. Mas a gente pode ir para Gênesis, onde o texto fala de Agar e Ismael, que saíram pelo deserto e acabou a água. Sem água no deserto, é morte na certa. E aí a mãe coloca o filho à distância de 100 metros, porque não quer ver a morte do filho. E aí Deus aparece e diz: Agar, levante-se. Deus ouviu o clamor do menino. E o texto diz: Deus abriu os olhos e enxergaram o poço, a fonte que estava ali. Diga comigo, Deus abriu os olhos. Quer dizer, os olhos deles foram abertos, eles enxergaram o que não enxergavam, e tinha um poço, uma fonte, ali pertinho. Mas quem abriu os olhos? Deus. Estou te contando história não, porque tem muitos aqui, cada um está nessa situação. Aí nós vamos para Eliseu e Geazi. Geazi, que é o servo de Eliseu, sai para fora do acampamento e toma aquele susto, porque se depara com um exército que havia cercado, um exército gigante, adversário. Ele diz assim: ai meu Deus,
Meu Senhor, correu para dentro e falou com o homem de Deus: nós estamos cercados. O homem de Deus saiu, olhou, e disse: Senhor, abra os olhos do rapaz. Ele disse: mais são os que estão conosco do que eles. E os olhos foram abertos e ele enxergou o mundo espiritual, que havia um exército gigantesco de carros e cavaleiros de fogo. Então, muito maior era o exército que era com eles do que contra, mas por falta de, diga comigo, visão espiritual, então só enxergaram, Geazi só enxergou a morte, a destruição, o fim. Por falta de visão, o povo perece. Aí nós vamos para 2 Coríntios 4:4, que diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Cegou, diga comigo, o entendimento. Cegueira de entendimento. Você não entende nada. Você não vê nada. Você não discerne nada. Porque você é um cego de entendimento. A pessoa se torna totalmente cega de entendimento. Então, observe que, porque mergulho de visão, ou batismo de visão, para que nós possamos enxergar tudo. Aí é que está o ponto. Então, eu falava hoje pela manhã, tem alguém que me acompanhou hoje pela manhã? Então, nós falávamos hoje pela manhã. Então, a visão, ela diz quem será seus amigos, com quem você vai andar, quem vai na jornada com você. Porque nem todo mundo deve ir com você. Muitas pessoas não estão no mesmo espírito, na mesma visão, no mesmo propósito. Então você sabe quem você vai separar. Quando a gente olha para Daniel, 10 vezes mais. Ele escolheu 3 para estar com ele. 3 que estavam no mesmo espírito e em concordância. Quando eles oravam juntos. Jesus escolheu 12 discípulos, dos 12, tinha 3 que participavam dos momentos mais íntimos, especiais e poderosos. Dizem por aí, eu falava hoje pela manhã, que o maior patrimônio são pessoas. Não é uma verdade absoluta. É uma verdade, mas não absoluta. O maior patrimônio de uma empresa, de um negócio, são pessoas. Não. Nem todas pessoas. Nem todas são. Tem gente que não. Tem gente que não é patrimônio. Tem gente que a gente precisa. Como o Senhor fazia a limpeza no tempo ali do deserto. Ele foi limpando. Você vê que muita gente saiu para entrar na terra prometida. A grande maioria não entrou. Porque não era para todos. Então, a visão escolhe os amigos. A visão escolhe as pessoas com quem você vai andar. A visão escolhe a sua biblioteca. O que você vai ler? Do que você vai se alimentar? Por falta de visão, muita gente está se alimentando de conteúdo que não acrescenta nada à sua vida, não edifica, não tem nada a ver com o teu propósito de vida e nem com a tua vida espiritual. Não é verdade? Sim ou não? Sem visão, a visão, ela te leva a escolher quem você vai seguir nas redes sociais,
porque nem todo canal é para você, nem todo canal do YouTube, nem toda pessoa do Instagram é para você. Podcast, nem todo é para você. Então a visão te faz escolher, separar. Porque existem coisas que são, diga comigo, ladrões do tempo. O que são os ladrões do tempo? Está só te roubando o tempo. Quando te rouba tempo, te rouba vida. Você não vai sair do lugar. Nem todo programa ou série é para você, porque é como muitas pessoas investem, acabam sendo dominadas, totalmente dominadas, né, por uma série da Netflix que nem acrescenta a vida dela. Ela poderia estar meditando, orando, estreitando seu relacionamento com Deus, lendo alguma coisa que tem a ver com o seu, né, propósito, objetivo de vida. Então entra naquilo e sai. Eu conheço pessoas que vão para 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã e depois tem que trabalhar. O que está acontecendo? Tem um ladrão de tempo aí. Isso é falta de visão. As pessoas vão dizer, não, eu não consigo, estou cansado. Não, não é. Você não tem visão para fazer as escolhas certas. Você está envolvido só com coisas erradas, falta visão. O tempo que você poderia estar investindo no seu crescimento, no desenvolvimento, principalmente da sua fé, que é a arma mais poderosa que você tem, é a sua fé. Então a sua falta de visão, então por falta de visão o povo perece. Então a falta de visão tem feito com que muitos façam escolhas erradas. A visão vai dizer a você o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai colocar para dentro. Porque você quer saúde, você quer energia, você quer disposição para cumprir, alcançar suas metas, seus objetivos. E dependendo do que você coloca para dentro, é falta de visão, vai te contaminar. Como ontem falamos de tantas coisas. A visão vai dizer aonde você vai gastar o seu dinheiro, onde você vai investir o seu dinheiro. Porque quando você gasta o seu dinheiro em coisas que não acrescentam, não edificam, que você não precisa, é falta de visão. Então a visão, ela vai dizer, o seu cartão de crédito, teu Pix, ou aonde você realmente tem investido, mostra que visão você tem, ou a falta de visão que você tem. Né? Então, nós precisamos do batismo de visão. Precisamos. Eu preciso me libertar dos ladrões do tempo, dos ladrões de energia, que são coisas, como disse, redes sociais, são ladrões do tempo e ladrões de energia. Netflix, pessoas, tem pessoas que só vão sugar suas energias, não vão somar em absolutamente nada. A gente quer dar, muitas vezes a gente quer dizer assim, nossa, mas para mim parece que é tão difícil. Não, não é não. Pode prestar atenção que tudo está na sua zona de interesse, você tem força. Tudo que está na sua zona de interesse, você investe tempo. O que não está na sua zona de interesse é que você não põe força. Você está na sua zona de interesse, se precisar, você vira horas, madrugada, porque está na zona de interesse. O que não está na zona de interesse, não tem. Eu não vou colocar força nisso, porque não está na minha zona de interesse. Só que eu quero o resultado. Eu preciso do resultado. Então, diga mais uma vez comigo, por falta de visão, o povo perece. Se eu mudar a tradução, vai dizer assim, está sendo destruído por falta de visão. Então, eu preciso do batismo de visão. Eu preciso, aonde eu gasto o meu tempo, aonde eu gasto a minha energia, com quem eu gasto, quem são minhas companhias, quem são minhas amizades, o que eu leio, isso vai determinar, isso é matemático, não tem, querido, é matemática, você já sabe aonde você vai chegar. Tem segredo, precisa ser espiritual não, você já sabe aonde você vai chegar. Isso é matemático, não tem nada de... Agora, se eu gasto o meu tempo buscando... como nós estamos falando, igual ontem, poxa, a ficha cai.
Espera aí, eu não quero ser um cego, eu quero enxergar, eu quero uma visão ampliada, eu quero colocar Deus em primeiro lugar, porque tudo é de Deus. Tudo quanto há nos céus e na terra pertence a Deus, o propósito é dele, minha vida pertence a ele, eu preciso da graça e do favor dele, eu preciso de fluidez na minha vida, eu preciso de visão para conduzir minha casa, minha família, meu casamento, meus filhos, meus negócios, eu preciso da bênção para que tudo flua. Ou eu posso ser, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui de Gênesis 11, 31, e a palavra é sair. Certo dia, Terá tomou seu filho Abraão, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de seu filho Harã, se mudou de Ur dos Caldeus, diga comigo, partir em direção à terra de Canaã, diga comigo em voz alta, mas pararam em Harã, e se estabeleceram ali. Aí o texto diz, Terá viveu 205 anos, e morreu enquanto estava em Harã. É uma passagem conhecida de muita gente, mas se a gente pegar aqui, partir em direção a Canaã, diga comigo, partir em direção a Canaã, mas pararam em Harã, e se estabeleceram ali, meio do caminho. Nunca chegaram lá. E aí tem uma coisa, né? Como nós passamos o nosso dia, é como nós vamos passar nossas vidas. Nosso dia a dia é um reflexo da vida, você sabe disso, né? Nosso dia a dia é um reflexo. Hoje é um campo de treinamento. Nós estamos num campo de treinamento do que nós cremos e do que nós adoramos. Pense nisso. O que você crê e quem você adora? E vamos parar de hipocrisia da gente falar assim, eu adoro a Deus. Mas peraí, de que forma? Eu sirvo a Deus, mas como? Como que é que eu sirvo a Deus? Deixa eu entender isso, o que é servir a Deus? Eu tenho o meu jeito, opa, então corre e se atualiza, porque não tem o seu jeito, nem o meu, tem o dele. A gente tem que correr e se atualizar urgente, porque não tem um jeito de cada um, tem um jeito estabelecido por ele, e ele é o tudo. Porque hoje, infelizmente, a insegurança, a preocupação, a escassez tem tomado conta da vida de muitos. Por quê? Por quê? Por que tanta ansiedade com o que comer e beber? Por que tanta preocupação com o que vestir? Com tanta preocupação com tudo? Por quê? Porque há uma alteração, uma inversão das posições. Mateus 6 fala sobre isso. Aí ele diz assim, olha, todas essas coisas, Deus sabe que vocês precisam, mas buscai em primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por que elas não são acrescentadas? Porque a gente busca primeiro ela. E quando você busca ela, não vem ela, e não vem a paz, não vem a alegria, não vem a fluidez. Ajusta uma coisa, desajusta a outra. Alinha uma, desalinha a outra. Então, como nós passamos o dia, o ordinário em Cristo, é como nós vamos passar a nossa vida cristã. Exatamente assim. O tempo é um presente de Deus para nós, você sabe disso, né? Agora vamos lá, só para completar onde nós começamos. Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, muito tempo atrás, seus antepassados, diga comigo, incluindo Terá, vamos lá, incluindo Terá, pai de Abraão, tá bom, e Naor viviam além do rio Eufrates e serviam, o que eles serviam? Outros deuses. Mas eu tirei seu antepassado Abraão da terra além do Eufrates e o conduzi à terra de Canaã.
dele muitos descendentes por meio de seu filho Isaque. Terá foi um fabricante de ídolos e um adorador de ídolos. Harã, quem estava no encerramento do jejum, escutou um pouco sobre isso, era conhecida pela adoração à lua, onde eles pararam, o qual possivelmente a família de Terá era devota a esse Deus, né, esse Deus lua. O nome de Terá está relacionado ao termo para a lua, em hebraico. Terá e toda a família eram adoradores do Deus lua. O texto deixa muito claro que a saída de Abraão de Ur, motivado pelo chamado de Deus, foi totalmente motivado, mas sobre a perspectiva da vida de Terá, porque era o mais velho. Então, o mais velho decidia, e o mais velho influenciou. O chamado de Abraão ocorreu em Ur dos Caldeus, mas ele parou quando o pai desistiu de seguir em frente. Olha o que eu vou falar, ele parou quando o pai parou, ele desistiu quando o pai desistiu. Diante disso, Atos diz o seguinte: diante disso declarou Estevão: caros irmãos e pais, ouvi-me com atenção. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia. Diga comigo, antes de morar em Harã, e lhe ordenou: sai da tua terra e da comunidade de teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Vem cá, deixa eu dizer uma coisa a você. Após a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Saíram, tiveram a atitude de se moverem, mas Terá decidiu parar em Harã. Desistiu de continuar e chegar ao destino que era Canaã. Viveu muito, até os 205 anos, diga comigo, mais uma vida irrelevante. Não tem história. Não tem história. E se aqui em Atos diz que o chamado de Abraão já foi lá, em Ur, e ele parou, quanto tempo ele parou a vida dele? Quanto tempo ele ficou parado porque o pai parou? Está entendendo ou não? Sim ou não? Quanto tempo ele ficou parado porque o pai parou? Quando o pai parou, ele também parou. Com isso ele acabou perdendo tempo. Às vezes a gente diz assim, nossa, Deus chamou Abraão aos 75 anos de idade. Tá, mas quanto tempo ele ficou parado? Será que se ele tivesse seguido, você vai parar aqui? Estou seguindo. Porque se Deus falou com ele lá atrás, ele devia ter seguido. E a história do pai que termina aqui? E não tem relevância nenhuma. Se eu perguntar para vocês, quem quer ter uma vida como Terá? Quem segue o exemplo de Terá? Ninguém. Um cara que saiu para ir para um lugar, nunca chegou, se tornou um adorador e um criador de ídolos, parou no meio do caminho, morreu, não tem história, não tem relevância. Isso é o que a gente vê acontecendo, lamentavelmente, pessoas desistindo do seu propósito, pessoas desistindo do seu chamado, do seu destino.
Não desisti. Quando você para, você desistiu. Com isso estão desistindo seus sonhos, estão desistindo seus projetos. Sabe uma coisa que mexe muito comigo? Deixa eu te ensinar uma coisa aqui, ó. Olha aqui para mim. E me perdoe quem está nessa situação, que eu não vou te pedir perdão por isso, mas vai servir para você como um bom chacoalho. Nunca pare, porque o dia que você parar, você vai ter que recomeçar do zero. Não tem atalho. Não tem atalho. Só tem uma forma. Quando a gente olha, daqui a pouco eu vou ler com você o Senhor dizendo a Abraão assim, ó: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Ele já não falou mais aonde era. O que ele tinha que fazer? Ó, começar o quê? Começar o quê? A caminhada. É justamente na caminhada que Deus ia dar direção para onde tinha que ir. É justamente naquela relação. Como é que começou essa caminhada? Ele começou, parava num lugar, levantava um altar, se relacionava com Deus, adorava a Deus, desmanchava o acampamento, seguia, parava em outro lugar, adorava a Deus, levantava um altar, consagrava, dedicava, e Deus foi dando a direção e ele chegou lá. Ele chegou na terra, através de um relacionamento com Deus. Precisa entrar, você só tem essa vida. Eu acredito seriamente porque eu vejo isso. Existem muitas pessoas vivendo esse tipo de vida, lamentavelmente sem avanços, sem resultados, alterando seu destino, alterando o propósito. Por quê? Porque param, desistem, outros não têm caráter para ir além, para suportar o peso da bênção. Outros dizem que acreditam, mas desistem facilmente, param. É como se o que está escrito aqui fosse só história. E aí colhe o resultado disso. No capítulo 2, nós vemos Deus mandando Abraão sair definitivamente da casa do pai, do meio da parentela. E o Senhor estava dizendo: Abraão, eu estou fazendo um chamado, sai desse mundo pagão para começar uma nova nação. Sai desse meio contaminado. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou, diga comigo: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Ó, nem falou onde era. Vou te indicar. Começa a tua caminhada, querido. Começa a tua caminhada, que você só vai saber o caminho mediante a tua caminhada. É assim que acontece com a gente. É dessa forma que acontece conosco. Às vezes você começa a caminhada, você não vai, Deus te dá uma direção, coloca uma pessoa no seu caminho, te favorece. Nessa caminhada teve as guerras, mas ele foi crescendo, foi enriquecendo. Nessa caminhada ele questionou: Senhor, e a promessa? O Senhor me fez uma promessa, estou aqui esperando. O Senhor renova, diz: olha para o céu, sai para fora, olha para o céu, olha essa grandeza. Se você puder contar as estrelas, assim será a sua descendência. É assim que acontece conosco. Enquanto nós não tomamos a decisão séria e radical, diga comigo, de sair do passado, sair da amargura, muita gente amargurada, sair do meio das más influências, do padrão antigo, que é de onde Deus estava mandando. Sai aí desse padrão antigo, obsoleto, derrotado. Nós não viveremos a manifestação de Deus como desejamos. Você tem que sair daí.
é uma mudança. Deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu falar uma coisa muito séria a você. Por que Deus tem trabalhado tão forte conosco nos últimos tempos? Primeiro, você foi criado num lugar que tem um padrão. Padrão de pensamento, cultura, hábitos. Muitos ainda têm a mentalidade do lugar que foi criado, têm a mentalidade dos pais. Muitos têm ainda influência da velha fé, resquício da velha fé. Por que o Senhor chamou e disse, sai daí, eu tenho tudo novo para você, a partir de você eu vou fazer tudo novo, não leva nada daqui, sai para um lugar que eu vou te mostrar, porque eu vou te abençoar muito, estou começando um novo propósito através de você. Mas se você não sair, querido, sabe o pior lugar que tem? É o meio do caminho, você não foi para lado nenhum. E espiritualmente, sabe qual é o pior lugar? É a gente ser morno. Sabe o que é morno? E o que Deus faz com o morno? O que Deus faz? Vomita. Deus vomita o morno. A gente quer muito de Deus, mas a gente dá pouco. A gente diz que acredita na grandeza de Deus, mas a gente não busca, não se relaciona com Ele. Eu digo que eu quero visão de Deus, mas eu continuo seguindo da minha visão. Volto aqui rapidamente. Quem são seus amigos? Aí mostra que visão você tem. Quem são seus relacionamentos? Quem são as pessoas que você segue? Quem são as pessoas que te influenciam? Quem são os ladrões do tempo? Quem são? Aonde você gasta o teu tempo, tua energia? O que você coloca para dentro? O que você bebe? O que você assiste? Que tipo de música você ouve? Quais as músicas que estão dentro da sua casa, dentro do seu trabalho? Qual é a letra que você está colocando para dentro? Bispo, senhor... Não, querido, não sou não. E o resultado está falando. O resultado está te mostrando. Como é que eu vou crescer assim? Como eu vou evoluir? Como é? Eu não consigo. Deus não consegue nem falar, eu quero visão, mas espera aí, querido, quero te dar visão. Eu quero te dar, como ontem, batismo de visão. Tem que sair. Com Abraão não teve meio termo. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai. Quando ele falou do meio da parentela, ele está falando, sai dessa cultura. Sai dessa cultura. É muito fácil a gente se adaptar a uma cultura. Ou não? Sim ou não? É a cultura aqui do lugar, você está lá no meio, você... Diga comigo, sair dos velhos hábitos. Da velha mentalidade. Com os mesmos hábitos, com a mesma mentalidade, você vai esperar que resultado? Tem jeito. Vamos pensar aqui, espiritualmente, bispo, eu queria que o senhor fizesse uma unção por mim e me abençoasse para Deus abrir as portas. Você gosta de ser enganado. Você gosta de ser enganado. Você não tem seriedade e responsabilidade com a sua vida. Desculpa a verdade, sinceridade. Porque se você gosta de coisa fácil, você vai viver sendo enganado. Você vai fazer parte dessa massa que está sendo iludida por um bando de gente que vem simplesmente como lobos para devorar. E muitos como ovelhas sendo devorados por lobos. Porque não tem uma vida bem construída. Eu preciso hábitos novos, uma mentalidade renovada. Por que Romanos fala tanto sobre a renovação da mente? Porque não tem como você experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus com a mesma mentalidade.
a velha maneira de viver. Só assim Deus pode realizar o seu grande propósito, o maravilhoso projeto que Ele tem para a nossa vida. É a única forma. Não tem jeito de ser diferente. É sair de onde eu estou, é sair do meio que eu estou, é ampliar a minha visão, hábitos novos, costumes novos. É como disse, não precisa, é matemático. O que você lê, com quem você anda, o que você põe para dentro, do que você se alimenta, o que você assiste, quais são as suas literaturas. É matemático, você já sabe onde vai dar. Você já sabe, não precisa ser nem espiritual. Por isso que é preciso romper com um padrão que não funciona. Ô bispo, mas tem tanta gente se dando bem, tem tanta gente prosperando. Todo mundo em algum momento vai. Essa semana eu estou marcado com um empresário que só loja ele teve mais de 1.000, emissora de televisão e tudo mais. Ele está me esperando há 15 dias. 15 dias para que eu sente com ele. Ansioso, todos os dias cobrando. Eu vou te atender. Na hora certa eu vou te atender. Pode ficar tranquilo. Porque o que acontece? As pessoas falam assim, o fulano é rico, o Beltrano é coisa, tem um network. Tem nada, querido. Tem nada. Não importa quanto suba, vai descer. Todo mundo passa por esse processo. Se você não acredita nisso, está aí todos os dias para a gente ver. Todos os dias nós estamos vendo. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Eu decidi uma coisa, eu não vou fazer experiência com a minha vida. Se cada um quer fazer com a sua, todo mundo tem a liberdade. Mas se dinheiro fosse o sinônimo de segurança, então muitos não estavam na situação que estão, muitos não teriam perdido a vida, muitos não estariam hoje destruídos, gemendo, muitos não teriam dado cabo à sua vida, família destruída e tudo mais. Por quê? Tem coisas na vida da gente que é assim, sabe quando Abraão saiu da terra que ele estava, por propósito de Deus? Quando Terá morreu. Tem coisas na vida da gente que tem que morrer. Tem coisas na vida da gente que tem que morrer. Deixa eu dizer uma coisa a você. Sabe quando a gente tem um encontro de verdade com Deus? Eu costumo dizer essa frase, ela soa mal para todo mundo, mas ela é real e ela é verdadeira. Aonde é o melhor lugar para se ter um encontro verdadeiro com Deus? Aonde? No fundo do poço. É lá que a gente encontra Deus. É lá que, no fundo do poço, que a gente tira a muleta, tira o apoio, tira a mentira, tira o engano, aparece o verdadeiro eu, a pessoa que Deus quer, transparente, sem máscara, limpo. Fica lá no fundo do poço o mentiroso, deveria pelo menos, o mentiroso, o enganador, o sem caráter, a pessoa que vive de imagem, pessoa que só está preocupada em se mostrar. E em algum momento Deus tira. Todos nós chega um momento que Deus tira o apoio. Aquilo que a gente se esconde, aquilo que a gente apoia. Sabe por quê? O Senhor diz, eu quero verdade. O que a Bíblia diz? Que Deus busca verdade no íntimo. E isso é libertador para nós. Isso é libertador para nós. Porque fingir que a gente é quem a gente não é dá trabalho. Não é verdade? Dá ou não dá? Sim ou não? Dá muito trabalho fingir que você é uma pessoa que você não é. Porém, Deus sabe quem você é. Então, chega um momento que Deus tira tudo para que apareça
A pessoa que Deus quer, a pessoa que Deus vai levantar, a pessoa que Deus vai usar para o propósito dele. Porque Deus não pode usar um enganador, um mentiroso, Deus não pode usar alguém que não é verdadeiro, Deus não pode usar alguém que não é sincero, que não tem um coração reto. Então Deus trabalha isso conosco, para tirar. Bispo, parece que quem se dá bem aí fora são justamente essas pessoas, o mentiroso, o enganador. Não, você está equivocado. Você está totalmente equivocado. Eles não se dão bem. É só um tempo, mas a casa cai. A casa cai. Deus tem algo grande e sólido. Diga comigo, Deus tem algo grande e sólido comigo. Ele quer fazer uma grande obra na sua vida. E não é algo passageiro. Deus não quer que você viva aquilo que muita gente vive. Aparece igual um meteoro, daqui a pouco você olha e fala assim, aonde está? Caiu em algum lugar. Sumiu. Desapareceu. Não existe mais. É isso que você quer? Sim ou não? Não, não é. É preciso quebrar o padrão, diga comigo, de instabilidade e falta de continuismo. Isso é um padrão na vida de muitos. Diga comigo, padrão de instabilidade e de continuismo. Tem que quebrar esse padrão, querido. Tem que quebrar esse padrão. Diga comigo, eu preciso quebrar esse padrão. Quebra ele. Quebra ele. Destrói com ele. É um padrão... É um padrão que nunca deu certo e não vai dar certo. É falta de estabilidade. Por isso que Davi, tem um versículo, tem um salmo que Davi diz o seguinte: crie em mim, ó Deus, um coração puro e coloque em mim um espírito estável. Diga comigo, um espírito estável. Porque tem que ter um padrão de estabilidade, continuismo. Tem que ter consistência. Sem isso, nenhum de nós vamos longe. É preciso sair do meio dos fabricantes de adoradores de ídolos. Porque você sabe que tem o ídolo que você pode segurar ele, e tem aquele ídolo que você já desenvolveu, está no seu coração. E tão grave quando um ídolo na mão é um ídolo no coração. Talvez você mesmo seja um fabricante, adorador de ídolos no seu coração. Como é que eu sei disso, bispo? É o que ocupa o primeiro lugar na sua vida. A gente já sabe. O que é que ocupa o primeiro lugar na minha vida? O que eu adoro, o que eu reverencio? Muitos pararam no lugar aonde tem identificação com o ídolo do coração. Muitos pararam ali, porque tem alguma identificação com isso. E isso já tem roubado tempo, anos da vida de muitos. É como roubou de Terá, né? Você vê que Terá parou no meio do caminho e nunca chegou ao lugar que tinha. Você já parou para pensar? Olha aqui para mim. Outro dia nós falamos sobre isso. O dia que nós falamos sobre isso me pôs a refletir e me causou alguns sentimentos. Você já parou para pensar? Vamos supor, você sabe que tem gente que vai ser salvo, você sabe que tem pessoas que vai ter um grande galardão. Sabe o que é galardão? Recompensa. Tem gente que vai ter a grande recompensa pela sua jornada terrena, fidelidade, pela prestação de serviços, né, do seu propósito, como você cumpriu com o seu propósito. Mas em Coríntios diz que tem alguns que vai passar por um fio.
vai ser salvo, mas não tem galardão, não tem recompensa. Vai passar assim, como se por um fio. Vai passar. E aí, você já parou para pensar que na Bíblia, se você nunca leu, tem o livro da vida e tem o livro das obras, das nossas obras. Já pensou, quando você chegar a Deus e falar assim, deixa eu te mostrar o que eu tinha com você. Deixa eu mostrar quais eram os meus propósitos com você, como eles eram grandes, como eles eram poderosos. Mas eu nunca pude cumprir ele, porque o seu coração estava em outro lugar. Você não deu devido crédito à minha palavra. Você diz que cria, mas verdadeiramente não cria. Você não foi dirigido pela minha palavra. Você não acreditou no propósito que eu tinha com você. Quando eu mandei você fazer isso, você temeu. Você não acreditou. Mas olha aqui o que eu tinha com você. Olha quanta coisa gloriosa que eu tinha com você. Tinha propósitos estrondosos com você. Penso que é desesperador. Porque nós vivemos por fé e nós sabemos que nós estamos de passagem. Temos muitas coisas para realizar aqui. Mas quanto mais você se envolve com Deus, mais você vai entender e ser capacitado para realizar o teu propósito. Mais você terá revelação de Deus para a tua vida. A gente estuda aí a história de Daniel, a gente vê que não cessou o processo de sabedoria e de revelações a ele. Então, pensa nisso. Hoje, uma decisão radical precisa ser tomada. Radical. Levantar e seguir a voz de Deus e a vontade dEle. Você dizer para você mesmo, não, chega, eu preciso me levantar. Eu preciso me levantar. Senão, sabe o que acontece com muita gente que não conhece a Jesus? Vai acontecer uma coisa que está acontecendo hoje. Você já leu aí na Bíblia sobre... Eu li com vocês, sexta-feira eu preguei sobre isso. Sobre Simão, o mágico. Simão, o feiticeiro. Sim ou não? Simão creu nos discípulos, creu, viu as obras, desceu as águas do batismo. Mas, como ele estava acostumado, era um cara que ele vivia totalmente da arte de iludir pessoas, enganar pessoas, e as pessoas dos mais ricos aos mais pobres, né, dos grandes e pequenos, davam atenção a ele, porque ele se dizia ser alguém muito, muito importante. Ele se dizia, não é que ele era, ele se dizia ser alguém muito importante. E o que ele fazia, ele impressionava. Diga a palavra comigo, ele impressionava. Tem uns tontos nas redes sociais aí, impressionando. Tem Simão, que fala de Jesus. Que fala. Tem uma aqui que eu estou com uma vontade de falar o nome dele. De verdade. É o menino bobão chamado Pablo Marçal. É um Simão. Que vive da arte de impressionar pessoas. O interesse é próprio. Ele queria, o que o Simão queria? Ele chega para os discípulos e diz assim para os discípulos: o que eu tenho que fazer para receber esse dom? Pedro virou e falou assim: vai para o inferno, você e o seu dinheiro. Você e o seu dinheiro vai para o inferno. Porque você acha que você pode comprar o dom de Deus?
Você acha que você pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte. Você não tem parte nesse ministério. Seu coração não é reto diante de Deus. Então, existem pessoas que se levantam, começa bem, mas vai se perdendo, o orgulho toma conta. Então aí eu falo no nome de Deus, eu falo cito a palavra como exemplo, então eu influencio, porque eu sou de Deus. Você precisa reinar, você precisa governar, você não precisa dar o dízimo, você não precisa de igreja, você não precisa de coisa, mas você pode comprar meu curso, você tem que comprar meu curso, que um vale tanto, o outro vale X, o outro vale, né? E aí vai, coisas absurdas, e um monte de gente que não conhece a palavra vai. E qual era a questão de Simão? O que Simão fazia? Simão impressionava. Simão impressionava, só impressionava. Simplesmente iludia pessoas. Está lá, está aqui, capítulo 8. Ó. Coloca aqui para mim, Atos 8. Atos 8. O que o senhor está falando sobre isso, bicho? Tem a ver com o sermão? Não, tem a ver com a proteção de gente que não tem discernimento. É com isso. Tem a proteção pela vida de gente que não tem discernimento, que vai seguir iludido, gente que... Pedro, havia naquela cidade um homem chamado Simão que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado, dizia ser alguém muito importante. Todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, é o grande poder de Deus. Quem não tinha discernimento falava: rapaz, esse cara é o poder de Deus em pessoa. Esse cara é cheio do poder de Deus. Davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia, diga comigo, impressionado com as suas artes, com as suas técnicas. Havia impressionado com as suas técnicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles e eles receberam o Espírito Santo. Pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então, ao detalhe, quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos lhe imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, dizendo: dei-me também a mim esse poder. Para que ele queria esse poder? Para impressionar ainda mais. Para que ele queria? Que ele queria iludir e impressionar ainda mais. Aí, dei-me esse poder para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você. Pois você pensou que com ele você poderia adquirir, diga comigo, o dom de Deus. Querido, Deus não precisa de nada que é seu. E Deus não quer gente que impressione. E Deus não quer que você seja uma farsa, uma mentira. Deus quer que você tenha poder de verdade, real e verdadeiro. Que você tenha um Espírito. Não existe porção nem parte para você nesse ministério. Porque o seu coração, diga comigo, não é. Seu coração não é? Seu coração não é? Diante de quem? Aí que está o problema. Intenções e motivações, cuidado com ela. Por que você quer prosperar? Sabe por que muita gente não prosperou até hoje? Porque ainda as intenções e as motivações não são as certas. Enquanto você não alinhar isso, você não prospera. Mas como assim, bicho? Primeiro, muitos são egoístas, não são fiéis no pouco. Só quer para se aparecer, para ostentar. Por que Deus vai te prosperar?
O mundo está cheio desse tipo de gente. Poxa, bispo, estou falando para você, você não quer ser enganado, ou quer? A gente não quer a verdade? Sim ou não? A Bíblia não diz que é a verdade que liberta? Sim ou não? Ela corta para você e para mim, eu estou aqui no altar. Eu estou aqui no altar, ela corta para você e para mim. Se o meu coração não for reto diante de Deus, estou perdendo meu tempo, eu não tenho nem galardão. Você é um daqueles, se passar por um fio, se passar. Ô bispo, o cara é cheio de Espírito Santo, para com isso. Para com isso. O Senhor vai dizer para muitos assim, naquele dia o Senhor disse assim, mas Senhor, eu não expulsei demônio em teu nome, eu falei em línguas, eu expulsei, eu operei maravilhas. O Senhor fala, aparta de mim que eu não sei quem você é. Dom você tinha, mas eu não te conheço. Não é sério isso? Sim ou não? Então é coração. É coração. O que manda é coração. Entendeu? Não adianta a gente ficar... por isso que a gente procura ser extremamente cauteloso e zeloso. Não puxa a glória para si. Não queira a honra para si. Muita gente pode curar, pode falar em línguas, pode não sei o quê. Mas o Senhor vai dizer naquele dia, não te conheço, pode apartar de mim. Aparta de mim, aparta. Chega nem perto, nós não somos da mesma tribo não. Chega nem perto. Você viu como é sério? E nós precisamos alinhar coração. Por isso que Davi disse, olha Senhor, crie em mim um coração puro e um espírito estável, Senhor. Não quero um espírito oscilante, quero um espírito estável, consistente, continuista. Quem está entendendo, por gentileza? O bispo, o senhor falou do rapaz aqui. Não, eu estou falando para o rapaz porque ele fala da igreja. E quando se fala da igreja, é minha função defender a igreja do Senhor. Nunca tive problema com isso. Mas outro dia alguém mandou, falando desse rapaz doente que precisa se curar, que é só você pegar o negócio da amargura, olha lá que você vai ver. O que nós falamos sobre, você vai ver que tem alguém amargurado. Desde quando a primeira vez que me mandaram algo, eu falei, esse rapaz tem um problema sério, viu? Esse rapaz tem um problema sério, alguém feriu ele, e ele foi ferido dentro de uma igreja, por isso que ele tem. Aí ele foi pedir perdão, apareceu um vídeo ele pedindo perdão para o pastor dele. Eu falei, lembra que eu falei que ele era alguém ferido? Ele tinha um problema sério com alguém que feriu ele? Só que agora ele dá tiro para tudo quanto é lado. E tem multidões que seguem, porque impressiona, ganha dinheiro, faz os lançamentos da plataforma. Agora ele diz que não precisa dar o dízimo, não precisa de igreja, não precisa, porque ele tem um problema, ele é ferido com a igreja que ele estava. Agora ele não pode fazer isso. São almas. Não é verdade? Eu fico pensando sobre isso. Se não tivesse a porta da igreja aberta, quantas pessoas que iam para o inferno? E pelo desespero. Você tem noção de quantas pessoas entraram por aqui e essa porta estava aberta, porque naquele dia ia dar cabo à sua vida? Você tem noção? Você tem noção quantas pessoas através de veneno, direto, continuamente, chega às portas da igreja e está aberta. Não vai poder ir bater na porta da casa dele, né? Ou vai? Vão deixar ele entrar no condomínio fechado lá? Deuteronômio 11. Portanto, obedeçam a Deus. Esse não é o tema da pregação, tá? Volta para cá que é só um... Obedeçam a todos os mandamentos que hoje lhes dou, para que tenham forças para avançar e conquistar. Diga comigo. Obedeçam todos os mandamentos que hoje lhes dou, para que tenham forças, e para o quê? É para isso, queridos, é para isso, é para que você tenha força, é para que você avance, é para que você conquiste a terra da qual estão prestes a tomar posse.
Se obedecerem, terão vida. Vida longa na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados e a vocês. Os descendentes deles, uma terra que produz leite e mel com fartura. Pois a terra em que vocês estão prestes a entrar para tomar posse, não é como a terra do Egito, onde vocês vieram, de onde vocês vieram e onde plantaram as sementes e faziam valas de irrigação, faziam valas de irrigação com o pé, como uma horta. Sabe como é que é? Quem já fez horta? E tinha que irrigar. Tem alguém que já fez isso? Não? Fez? A terra da qual em breve tomarão posse é uma terra de montes e vales. Diga comigo, com chuva em grande quantidade. Olha que coisa linda, sabe o que é isso? Fluidez. Você não vai ter que regar, vai chover. Não é regar, vai chover. A terra da qual o Senhor, o seu Deus, a terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida continuamente, diga comigo, todo ano. Então não tem crise, é o ano inteiro. Se obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, se amarem o Senhor, seu Deus, e servirem a Ele de todo o seu coração e de toda a sua alma, Ele mandará chuvas na estação própria, as chuvas de outono e de primavera, para que vocês juntem suas colheitas de cereais e produzam vinho novo e azeite. Ele dará bons pastos para os seus animais. E vocês terão alimento com fartura. Mas tenham cuidado. Diga comigo, tenham cuidado. Não deixe seu coração ser enganado, levando-os a afastar-se do Senhor e adorar a outros deuses. Se o fizerem, a ira do Senhor acenderá contra vocês. Ele fechará o céu e reterá a chuva. A terra não produzirá suas colheitas, em pouco tempo vocês serão removidos da boa terra que o Senhor lhes dá. Você vê? Se a bênção de Deus está, nós sempre vamos encontrar essa recomendação de focar na obediência, porque se a bênção do Senhor está, a fluidez, você vê que você não vai ter que regar, Deus vai derramar dos céus, Deus vai abençoar, não é de vez em quando, é o ano inteiro, é a bênção todo o tempo. Essa é a bênção do Senhor, é o fluir sobre a tua vida. Aí eu pergunto para você, será que vale a pena? Será que vale a pena isso? Ser fiel? Abrir a visão? Batismo de visão, peraí, o que Deus tem comigo? Sabedoria que vem do alto? A terra que Ele vai te dar, Ele vai tirar, desapossar quem está e colocar você. O que você vai plantar, você vai colher em abundância. Não é aquele sacrifício como horta. O que você vai plantar é igual hoje pela manhã eu falava de Isaac. Uma semente de Isaac produzia quantas? Uma produzia quantos? 100. Uma semente dava 100 de retorno. E por que isso acontecia? Está lá o texto, porque o Senhor o abençoava. Uma semente que ele plantava, ele colhia 100. Por que ele enriqueceu tanto? Porque Deus o abençoava. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza, pega o teu propósito. A obediência para que tenham força para avançar no processo de conquistas.
É o que você leu comigo. Aqui está falando de cumprimento de uma promessa, mas que a obediência é o que determina o resultado. Diga comigo: terra de fartura, terra de chuva abundante, terra que o Senhor estava falando, não tem nada a ver com a terra do Egito, tem nada a ver com aquele tempo de escravidão, nada a ver com o passado, é um outro tempo. Terra de montes e vales exuberantes, terra que Deus abençoa do início ao fim do ano. Deuteronômio 11 diz, diga comigo: os olhos do Senhor estão sempre fixos sobre ela, do início ao fim do ano. É sobre nós. Deus quer te colocar nessa terra, te dar essa terra, que significa um tempo totalmente diferente. Um tempo que você, com resultados que você não conhece. Resultados que você não conhece. Coisas que você não experimentou ainda. Entende? Isso aqui você não conhece. Vamos lá. Quanto você acredita nisso? Diga: eu creio. Isso tem que estar dentro de você. Quando você está conectado a Deus, há uma graça, uma fluidez sobre a tua vida. Ideias, visão, direção, projetos que fluem. Que fluem. Vai lá para Gênesis 26, 12, por favor. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um. Lê aqui, por favor. Por quê? Uma semente ele colhia 100 por um. Por quê? Diga: ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou o quê? Mas a gente olha isso aqui, a gente fala assim: ah, mas tem o começo. Que começo foi esse? Fica onde eu vou te indicar. Ele pensou em fazer igual todo mundo, fugir para o Egito porque tinha crise. O Senhor falou: não vai não, fica onde eu te indicar. Eu vou te abençoar muito. Ele ficou. Precisou de fé. Precisou de fé para ficar, precisou de fé para semear ali. Tinha ovelhas e bois em grandes números, e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. O rei do lugar, ele ficou maior do que o rei. Abimeleque disse a Isaac: sai da nossa terra, porque já é muito mais poderoso do que nós. Abimeleque era o rei. Diz: sai do nosso meio, você é muito maior do que nós, você cresceu demais. Então Isaac saiu dali. Mas saiu e ele diz: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nessa terra. Não era lugar, era a bênção. Estava na dependência de Deus. Talvez você nunca viveu esse tipo de vida, com resultado assim. Deus não mudou, é o mesmo. É o mesmo. Deus quer levar você para essa terra, Deus quer levar para esse tempo, Deus quer levar você para esse resultado. Deixa isso entrar. Acredite nisso. Mas é na obediência. A obediência dará forças a você para você avançar. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha aqui para mim, por favor. Tira o que te rouba energia. Tem ladrões de energia aí.
Tem muitos ladrões de energia. Ladrões de força. Que impede você, inclusive, de... Parece que você... Não sei se é para mim. Não sei se é comigo. Não sei se Deus tem isso para mim. Não sei se eu sou merecedor. Sabe por que vem essa crença de não merecimento? É justamente os ladrões de energia, de força. Os ladrões do tempo. Que a gente gasta o tempo com a coisa errada, falta força. Deus quer te dar força para avançar e conquistar e estabelecer. Dá força para conquistar, avançar e estabelecer. A Bíblia diz, tudo é com propósito. Se não tem propósito, não tem sentido. Por que Deus faz em nossas vidas? Porque tem propósito. Tem propósito com você, através de você. Tem propósito no seu negócio. É o que eu estou dizendo. É assim, é igual eu citei o exemplo aqui. A pessoa chega a 1000 unidades de filiais. Mas por que quebra? Por que volta para trás? Por que agora que não expande? Talvez muita gente vai falar assim, administrou errado. Talvez não cuidou bem do negócio, queridos. Quando falta a visão de Deus, as escolhas serão erradas. O favor, você não tem favor. Você viu o que o Senhor disse? Eu vou colocar vocês numa terra, uma terra abundante, que eu cuido dela, chove o ano inteiro, vocês não vão ter que regar como no Egito, com pé, como horta. Mas lá no final o que ele falou? Se vocês esquecerem tudo isso, vocês vão perder. Eu vou tirar vocês dessa terra. É assim. Eu tiro vocês daí. Porque tudo quanto há nos céus e na terra é do Senhor. Ele põe quem Ele quer e Ele tira quem Ele quer. Diga comigo, Deus tem novidades da terra. Deus tem novidades da terra para você. Coisas novas para você. É para o seu povo. Por isso que você não pode parar. Diga comigo, eu vou comer novidade. Ainda esse ano. Diga, eu comerei novidade. Ainda esse ano. Por isso que tem que sair desse sistema falido. Nós temos uma promessa. E a promessa é promessa. A realização dela é outra coisa. Nunca se esqueça disso. Deus faz promessa, mas a realização depende. A gente pode ter a promessa, o chamado, mas enquanto nós permanecemos no mesmo lugar, no mesmo padrão, nada acontece. Por isso que desde janeiro, desde dezembro, Deus vem numa preparação conosco. Ele vem numa preparação, vem nos preparando. Exigindo mais de nós. Oração, unção, jejum, tirar coisas. Nós já começamos o ano orando diferente, clamando diferente, buscando diferente. A promessa é imensa. Pega o teu propósito, fecha os seus olhos. Não parar. Não parar. Não faça como terá. Não para. Não coloque nada no lugar de Deus. Nada. Coloca Deus em primeiro lugar. A obediência, viver para a glória de Deus, colocar Deus em tudo, é o que nos dá favor, força, capacidade de viver, de fazer e viver. É isso que te dá força. Levanta hoje. Deus tem muito com você. Não espere mais, se submeta inteiramente à vontade do Senhor. Você vai ver que vai haver uma fluidez na tua vida. O resultado é grandioso, é incomparável.
Até porque a promessa para o ano é incomparável. Acredite nisso. Acredite nisso, que Deus tem novidades para você. Deus tem um novo tempo para você viver coisas que você não viveu, que você não experimentou. Talvez você diga assim: bicho, mas eu já tenho 10 anos, 15 anos de fé, 20 anos de fé, nada aconteceu na minha vida. Também você não mudou, tem que mudar. Zera a tua vida, coloca a tua vida no altar. Eu quero parar, eu quero zerar, quero recomeçar, eu quero colocar realmente a minha vida no altar de Deus, quero ter um compromisso de verdade com Deus, porque eu quero viver as promessas. A promessa é para todo aquele que crê, é para todo aquele que crê, e Deus quer derramar dessa fluidez sobre a tua vida. Sai, tira, não seja como alguém parou, você parou. Terá parou, Abraão parou. Por isso que o Senhor vem depois e diz: sai daí, sai do meio da sua parentela, sai da tua terra, do meio da sua parentela, sai desse lugar, sai dessa mentalidade, sai dessa cultura, sai desses hábitos, sai desses costumes, sai para o lugar que eu vou te mostrar, porque é coisa nova que eu tenho para você, é novidade que eu tenho para você. Então se levanta no Espírito, se levanta na fé, ore a Deus e diga: Senhor, eu quero viver tudo isso, eu creio em tudo isso, eu creio num ano poderoso, eu creio que o Senhor tem novidades para mim, eu creio, meu Deus, que o Senhor tem coisas maiores para a minha vida. Eu quero, Senhor, ser uma espécie de Isaac, eu quero ser uma espécie de Abraão. Eu não quero ser um Terá que não tem história, que não tem relevância. Eu quero ser um Abraão que tem história, tem relevância. Eu quero ser um Isaac, meu Deus, que plantou na fé, que semeou na fé e colheu abundantemente. Eu quero, Senhor, é esse que eu quero ser, Senhor, é esse que eu quero ser, meu Pai. Eu quero, meu Deus, a tua promessa se cumprir na minha vida. Eu quero, meu Deus, cumprir com o propósito que o Senhor tem comigo. Aonde eu semear, eu vou colher. Aonde eu plantar, eu vou colher. Eu quero, meu Deus, visão. Eu quero visão. Eu quero batismo de visão. Eu quero enxergar além. Eu não quero ser um cego de entendimento. Eu não quero que o diabo cegue o meu entendimento. Eu não consigo ver. Eu não consigo entender. Eu não consigo enxergar. Eu não consigo mudar. Eu quero, meu Deus, esse batismo de visão. Eu quero que a minha mente seja aberta. Eu quero que meus olhos sejam abertos, que eu enxergue aquilo que a maioria não tem enxergado. Eu quero enxergar além. Eu quero enxergar coisas grandes. Eu quero, meu Pai, eu quero, Senhor, eu quero viver por fé, confiar no Senhor, confiar na tua palavra. Isaac tinha tudo para não acreditar, Isaac tinha tudo para não semear naquela terra, e ele semeou e colheu 100 vezes mais em um ano. Você pode, em nome do Senhor Jesus, diga: eu não serei um Terá que parou no meio do caminho, eu não serei um Terá que parou no meio do caminho, eu serei um Abraão que vai seguir, dar continuidade no propósito, que sai de onde Deus mandou sair, que faz aquilo que Deus mandou fazer. Eu serei esse, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, abençoa o teu povo, meu Deus, abençoa, dê visão, dê direção, dê revelações, meu Pai. Ó meu Deus, se tem um ídolo, que esse ídolo saia, que se ele está no lugar aonde, meu Pai, existem pessoas que são verdadeiras, ó meu Deus, construtoras de ídolos, que ela saia desse meio, que ela saia, meu Pai, do meio que ela tem que sair, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, abençoa o trabalho, a obra das mãos, abra portas grandes para ela, Senhor, abra portas, é contratos, é negociações, é clientes. Tua palavra diz que todos os dias o Senhor enviava Davi, vinha, meu Pai, de milhares de pessoas para favorecer Davi. Envia pessoas para favorecê-la, meu Pai. Envia, meu Deus, abençoando, honrando, prosperando, multiplicando na vida dela, meu Deus. Que ela cresça, Senhor, que ela prospere, meu Pai, que ela abunde, meu Deus. Senhor, que o Senhor faça dela, que ela cresça, como Isaac cresceu, e o próprio rei do lugar, Senhor, invejou Isaac pela força, pela riqueza, meu Deus, pelo quanto ele prosperou.
Eles viram que tinha algo diferente na vida dele. Abençoa, abençoa o trabalho, abençoa a empresa, abençoa os negócios, abençoa a obra das mãos, meu Deus. Abençoe, Senhor, tudo que Ele colocar nas mãos, que dê certo, que flua, que prospere. Tudo que Ele tocar, que cresça. Abençoe, meu Deus, abençoe, Senhor, o material de trabalho. Abençoe, meu Pai, os funcionários, abençoe os parceiros, abençoe a empresa, abençoe, meu Deus, os empresários, os trabalhadores, abençoe, meu Pai, os empreendedores, abençoe, Senhor, dê projetos grandes a eles, ousados a eles, Senhor, dê a eles, meu Pai, dê a eles, dê a eles. Deus tem muito com você. Deus tem novidades. Deus tem novidades para você, frutos novos para você. Deus tem coisas maiores. Não abra os seus olhos. Identifique os ladrões do tempo de energia e tome decisões. Tem pessoas que só estão sugando sua energia. Existem pessoas que você quer o bem, porém, são pessoas que o diabo tem usado para sugar suas energias, somente para isso. Roubar o teu tempo e as tuas energias. Batismo de visão é você ter uma visão ampliada. O que você vai ler? Quem que você vai seguir nas redes sociais? Tem coisas que não contribuem nada para a tua vida, nem para o teu trabalho, nem para o teu profissional, nem para o teu propósito de vida, não contribui em nada. Então tira esse ladrão de tempo e de energia. Tira. Tome decisões. Tem coisas que precisam ser eliminadas. Identifique isso. E visão é isso. Quando Geazi estava enxergando o exército e a destruição, Eliseu já estava comemorando e dizendo: ô Senhor, abra os olhos desse menino, meu Deus. Abra, porque muito mais são os que estão conosco. O exército celestial era muito maior. Davi, enquanto todo mundo estava enxergando só a morte, a ameaça de morte, que era Golias, Davi já estava enxergando a promoção, a grande vitória, porque ele perguntava assim: o que vão dar para quem derrotar esse gigante mesmo? Aquele que derrotar, ele vai ser, a família dele ele vai ser isento de impostos, ele vai receber grandes tesouros, e a filha do rei em casamento. Ele já enxergou sua promoção. Ele falou: agora eu não serei mais pastorzinho de ovelhas, agora eu vou crescer, porque eu enfrento esse gigante. Já vi a queda dele, enquanto ninguém tinha coragem de enfrentar, ele já viu a queda do gigante. Isso é visão. Isso é visão. Enquanto o povo estava já se lamentando e lamentando a morte, porque os egípcios estavam aproximando, o Senhor disse a Moisés: Moisés, que clamas a mim? Fende o mar, meu filho, e diga ao povo que marche. Moisés já creu e enxergou o mar aberto.
um caminho sendo aberto. Quanta coisa linda, né? Quando todo mundo queria fugir para o Egito, aí vem o Senhor e diz a Isaac: não, desça para lá não. Fica nesta terra e semeia nela, que eu vou te abençoar grandissimamente. Ele ficou e semeou. Em 1 ano ele colheu 100 vezes mais. Isso é visão. Isso é visão. Isso é visão. Está entendendo? Sim ou não? Enquanto todo mundo estava chorando a perda de Moisés, o Senhor vem e fala com Josué, fortalece Josué e dá aquela direção: não temas, atravessa o Jordão, todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, eu dei a você. Tenha força, esforça-te, tenha coragem, tenha bom ânimo. Não aparta da tua boca o livro dessa lei, medita nele dia e de noite, porque só assim você vai prosperar. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, e você será bem sucedido aonde quer que você andar. E isso é visão. Isso é visão. Está entendendo? Sim ou não? E isso é visão. Isso é visão. Isso é visão. Então amplia a tua visão. Deus quer te dar visão. Onde ninguém está colhendo, você vai colher. Aonde ninguém está prosperando, você vai prosperar. Quando há escassez na terra, você tem fartura. Aonde está todo mundo fugindo, você está encarando e colhendo resultados estrondosos, porque você tem um Deus que é por você. Você tem um Deus que você serve. Isso é visão. Quando todo mundo estava lá titubeando em 2 caminhos, 2 pensamentos, vem Josué e diz: olha, eu não sei a quem vocês vai servir, se é o Deus do lado de cá do Jordão ou de lá, eu não sei, mas eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Isso é visão. Isso é visão. Vocês querem cochear em 2 caminhos, 2 pensamentos, o problema é de vocês. Mas eu e minha casa, nós vamos seguir um caminho só. Nós vamos servir e seguir ao Senhor. Isso é visão. Isso é visão. Receba a visão em nome de Jesus. Receba a visão em nome de Jesus. Receba a visão. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Creia que nele você pode. Você está ligado à videira, você vai crescer muito. Tem novidades para você esse ano, coisas grandes, poderosas para você esse ano. Que Deus abra a tua visão, que Deus continue, através do batismo de visão, Deus continue te dando revelações poderosas, ideias, projetos, criatividade. Que Deus te dê o poder de empreender e te favoreça. Que Deus te abençoe, que teus negócios cresçam, que os teus negócios prosperem, que novas portas sejam abertas para você, que Deus coloque pessoas no seu caminho para te favorecer, que Deus te indique, que Deus fale de você, que Deus fale o seu nome, que Deus sopre o seu nome, em nome do Senhor Jesus. Que Ele indique você em todos os lugares, em nome do Senhor Jesus. Que Ele faça propaganda a teu respeito, em nome do Senhor Jesus. E que você cresça de forma poderosa, gloriosa e sobrenatural. Levanta o teu projeto, por gentileza, e as tuas mãos. Eu abençoo a tua vida. Eu concordo com os teus projetos de conquistas para 2022.
que essa unção de 10 vezes mais, que haja uma aceleração de processo na sua vida, que haja uma aceleração do tempo na tua vida, que haja um fluir na tua vida, que Deus te abençoe, que Deus abençoe o teu trabalho, que Deus abençoe a obra das tuas mãos, que Deus abençoe os teus negócios, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, que você cresça de forma exponencial, estrondosa, poderosa esse ano, em nome do Senhor Jesus, que Deus te dê ideias novas, que Deus te dê criatividade, que Deus te dê projetos novos, que Deus coloque pessoas novas no seu caminho, que Deus te favoreça de forma explosiva, incrível, poderosa e sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, eu abençoo o teu trabalho, eu abençoo a obra das tuas mãos, eu abençoo os teus negócios, e que haja uma fluidez na tua vida, que haja uma fluidez, uma unção de fluidez, que haja uma unção de fluidez sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, que flua como nunca sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, que esta unção seja derramada sobre a tua vida, sobre a obra das tuas mãos, sobre os teus negócios, que haja fluidez em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo. Levanta o que representa, se você tem o que representa o teu trabalho, teu celular, a chave da tua empresa, do teu negócio, levante aos céus também, seja documento, carteira de trabalho, contrato, levanta em nome do Senhor Jesus. Ó meu santo e poderoso Deus, consagra, Senhor, o que representa a vida profissional, consagra o que representa, meu Pai, ó meu Deus, a vida financeira dela, abençoe, meu Deus, que a oração que ela recebe aqui, a unção que ela recebe aqui, ó meu Deus, que ela leve para o local de trabalho, que ela leve para a empresa, em nome do Senhor Jesus, e que naquele lugar haja a tua bênção, que naquele lugar haja um fluir, a bênção da prosperidade, da abundância, do crescimento, da multiplicação, que o favor multiplicador e que a unção de conquista seja derramado sobre a vida de cada uma dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, diga: recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Para Jesus bem forte.